Este podcast é um patrocínio da Sults, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais, com mais de 25 módulos integrados que vão fazer muito bem a você e a sua operação. Eu sou Marcelo Scherto e nós estamos aqui para conversar sobre um momento que nós estamos atravessando, porque o mundo inteiro está atravessando um momento de muita turbulência. Turbulência na economia, turbulência com as guerras todas, e o Brasil ainda sofre de outros males, juros altíssimos, uma incerteza jurídica enorme, e isso tudo torna a vida do empresário, do empreendedor, cada vez mais difícil aqui do que em outros países. Mas nós estávamos aqui conversando antes de começar a gravação que uma das características que um empreendedor e que um empresário tem que ter é resiliência. A gente nasce e vive para resolver problema. Aliás, se não tiver problema, a vida fica monótona para quem é empreendedor. E muitas vezes o negócio nasce porque existe um problema a ser resolvido. Mas a gente tem que dar para quem está nos assistindo um mínimo de insights, um mínimo de dicas para saber lidar com essa situação neste momento que nós estamos vivendo. E para isso eu tenho aqui a honra de poder conversar com duas feras do mercado. Tá o Arthur Greenbaum, conhecidíssimo de qualquer um que esteja envolvido com a BF de alguma forma. O Arthur é o vice-presidente do conselho do Grupo Boticário e um dos empreendedores mais fantásticos, mais sensacionais que eu conheço. E eu digo sempre que conversar com o Arthur é uma coisa que para mim até incomoda, porque eu saio sempre com uma pulguinha atrás da orelha. Eu saio com alguma lição de casa para pensar, para refletir. E também está aqui o Cláudio Felizoni, que é um fera do mundo acadêmico, ele é o diretor da FIA Business School e provavelmente a pessoa que mais entende de varejo, de comportamento de consumo e de comportamento econômico no Brasil. Realmente uma fera. Então, você que está assistindo é um privilegiado, porque juntar esses dois caras não é qualquer um que consegue fazer. Arthur e Felizoni, tenho aqui uma lista enorme de perguntas para fazer, espero que o tempo dê, né? Como é que fatores externos impactam uma rede de atuação global e nacional ao mesmo tempo, como é o caso da rede Boticário, que está presente em vários países além do Brasil? Perfeito. Como você falou, Marcelo, na verdade não tem nenhum lugar que está muito crystal clear, né? Ou seja, do ponto de vista de parte de economia, da parte de vista de política, de transações comerciais, dentro disso, e nós estamos inseridos nesse mundo que parece, na verdade, ser um novo normal, pelo menos por um período das nossas vidas aí. E como pega? Pega tudo que é jeito, pega, por exemplo, fornecimentos de matérias-primas. Né? Eu posso trazer que desde a pandemia, quando começou uma certa escassez, né? Hoje em dia ela já foi normalizada a pandemia, mas o fornecimento de matérias-primas não é uma coisa que tão fácil hoje de você obter. Né? Você tem diferentes países com diferentes localizações, preferências de fornecimento. Emendo nisso daqui a questão do tarifaço, que alterou toda a logística. Né? Muitas vezes se trazia produtos de um determinado país e agora eu digo tarifaço, ou seja, não só o que a gente está vivendo com relação aos Estados Unidos, mas o que essa onda do tarifaço está impactando no mundo. Não pode comprar produto de tal país porque ele é incentivado por tal ideologia que então puxa para cá, então ficou muito mais complexo a gente fazer o quebra-cabeça logístico disso daqui, e as famosas regras comerciais que não estão frouxas, né? Ou seja, cada vez estão mais duras. E então tem essa parte toda externa. Agora, tem a parte que é a dificuldade também dos mercados, que para que você possa fazer um bom trabalho, você precisa conhecer muito bem o hábito de consumo de cada um dos países onde você está localizado. Nós estamos presentes aqui no Brasil, nós somos bastante importantes aqui no Brasil. Nós temos mais de 4.000 lojas. No Brasil a gente tem uma presença, Felizoni, em mais, municípios com 28 mil habitantes, a gente está presente em 96% deles, com loja física. É um absurdo. Não, isso com presença física, fora a venda por outros canais. Outros canais, que é a catálogo, venda direta, então a gente cobre 100%, então a gente consegue ter um raio-x muito importante. Fora, aí não tem tanta essa presença, mas também estou sujeito a entender hábitos de consumo, né? Aonde que as pessoas compram, qual é a preferência delas, né? Porque, no fundo, você fazer o trabalho de levar uma marca brasileira de valor agregado para fora não é um trabalho fácil. Eu digo isso para nós, Boticário, para outras marcas que têm outros tipos de negócio no Brasil, mas o fato é que essa mudança de comportamento também global está impactando de como você faz o approach a cada mercado.
Isso. E cada vez será mais assim. E a gente realmente, o que você disse, esse é o novo normal. A gente que se acostume com isso. Se melhorar, é lucro. Mas tem um termo que o pessoal, policrises, né? Vão continuar em grande número e por um bom tempo. Eu acho que uma grande vantagem de ter nascido no Brasil e ter a idade que eu tenho é que eu vivi em crise a vida inteira. Então, acho que eu não conheço momento sem crise. Então, isso para mim já é absolutamente... É mais uma. São policrises mesmo. Agora, um ponto importante no qual eu queria ouvir o Felizoni e você também, Arthur. Muitas empresas falam da necessidade de se ajustarem aos cenários econômicos, mas muitas acabam não fazendo nada a respeito. Fala, mas não faz. Talvez ignorando que não agir também é uma decisão. Você tem a decisão de não agir e, como qualquer decisão, esta também terá suas consequências. Quais são os riscos mais graves da inércia, da não ação nos momentos de turbulência? Muito bom. Uma empresa é um ser vivo. Você toma café com CPF, nunca com o CNPJ. Uma empresa é um conjunto de indivíduos que interage com um determinado propósito. Aqui o Arthur colocou exatamente o sucesso do caso do Boticário, a presença em diversos países e a presença marcante no território brasileiro. Eu gostaria de salientar o seguinte: neste mundo em mudança, a variável que vem transformando esse cenário de uma forma contundente é a velocidade das comunicações. Apenas para exemplificar isso de uma forma bem significativa. Se tem notícia que a peste bubônica, em 1398, dizimou 2/3 da população europeia. Pelo menos é o que se imagina. É uma coisa absurda o que fez da peste bubônica na Europa nesse período. Agora, mais chocante é quantos anos foram necessários para descobrir o mecanismo de transmissão da doença. É incrível, mas foram 5 séculos e um médico alemão descobriu isso. Bom, agora, questão de algum tempo atrás, nós fomos impactados dramaticamente pelo Covid-19. Matou muita gente, mas desenvolvemos uma vacina em menos de um ano, quando, na verdade, se imaginava que seria necessário pelo menos 10 anos para o desenvolvimento de uma vacina. Mas por que isso aconteceu? Porque a comunicação, a velocidade com que as informações transitam neste mundo globalizado é alguma coisa fenomenal. Ora, isso tem o seu lado positivo, mas também tem seus desafios. A maior competitividade, as dificuldades dos relacionamentos internacionais, as polarizações, porque hoje, certamente, esse nível de polarização política que nós vivenciamos, grande parte disso se deve exatamente à velocidade com que as comunicações fluem, de maneira a formar clusters de opiniões radicalmente opostas e que muitas vezes levam a dificuldades, muitas dificuldades, tanto do ponto de vista político, mas não apenas do ponto de vista político, porque as decisões econômicas emanam exatamente desses contextos políticos. Então é isso que eu acho que hoje nós vivemos, esse mundo em transformação e muito condicionado pela redução dos custos de informação. E você, Arthur, quais são os riscos da inércia, do não fazer nada? Eu particularmente, tenho um problema com não fazer nada. Né? Ou seja, acho que a gente é extremamente inquieto. E isso é uma característica, acho que principalmente dos empreendedores em geral, mas como se falou no empreendedor brasileiro. Né? Ou seja, aqui nós já vivemos aqui ao longo das últimas décadas, inflação de 70% ao mês, planos econômicos. Eu cheguei a viver 3% ao dia de inflação. Isso. Então, você falou em resiliência, mas a prontidão para a mudança também que nós temos que ter dentro disso. Né? E ao fato, quando você vê mudanças, eu vejo... Você tem mudanças do cenário econômico, você tem mudanças no cenário do consumo, tudo isso. Você vai sentar e assistir? Não me parece ser a melhor receita. Né? Então, eu
eu participo eu tenho um princípio e transmito ele junto com o meu time, que é o tempo inteiro a gente tem que olhar o cenário para entender como a gente vai jogar. Né? Ou seja, eu mexo em time que está ganhando. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque eu olho um cenário que eu tenho pela frente e a partir dele eu desenvolvo todo o meu pensamento de como eu vou chegar lá, dentro disso. Então, se eu tenho um cenário mais adverso do ponto de vista econômico, como você trouxe, óbvio que eu tenho que me preparar de uma forma diferente para ele. Tem que ter mais caixa disponível, tem que entender que talvez minha curva de receita não atinja, né, a totalidade que eu imaginei dentro dela, que eu vou ter uma questão de custos embarcada que vão ser pressionados por índices de inflação e mais reajustes de fornecedores de outras ordens. Eu tenho que me preparar para isso, porque eu não posso chegar no final do ano e dizer, nossa, não deu. Não deu, que pena. E não é questão da busca do número pelo número, é muito pelo exercício de fazer bem feito, de buscar fazer o melhor. E para poder fazer o melhor, você tem que se planejar. Você tem que olhar o que está acontecendo e entender essas variáveis traduzidas dentro da sua operação, que aí vão repercutir nos seus indicadores financeiros. Não adianta chegar e dizer assim, tá, então não quero ter plano de estoque, compra aí, né, em top de estoque. Está errado. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque tem custo de capital, tem espaço de onde você colocar aí, tem vencimento e outras coisas. Como eu torno a máquina mais eficiente de acordo com isso? Isso qualquer pessoa que está à frente de uma organização tem que ter esse espírito de poder promover essas mudanças, porque como você bem falou, né, Marcelo, tipo, você pode fazer alguma coisa ou você pode não fazer nada, né? E a gente vai ser julgado pelo que a gente faz, mas também pelo que a gente não faz. E o não fazer, como eu disse antes, tem consequência, tanto quanto fazer. Com certeza. Mas eu não vou fazer nada porque aí nada me acontece. Desculpe, mas não é verdade. Então, mas tem um ponto bom agora, que a gente já viu talvez em uma intensidade menor em outros anos, né? Nós estamos na frente da implementação da reforma tributária, que cá entre nós, vou usar uma palavra, é um caroço do ponto de vista operacional para as organizações. Sendo que o sistema tributário brasileiro já é dos mais perversos que existem no planeta, né? Sim, agora e vai piorar um pouco. Vai piorar do ponto de vista da alíquota, vamos todos pagar mais, né? E a outra perna é que durante a implementação vai ser bastante confuso. Vamos conviver com 2 sistemas, vamos ter que checar créditos e débitos e tudo mais, né? Como que alguém pode olhar isso daqui e não ter uma atitude para se preparar para isso? E eu conheço, você conhece, os felizandos conhecem também, muitas empresas devem estar olhando, não, tudo bem. Não, depois eu dou um jeito. Deixa vir. Cara, é impossível. E cada vez os sistemas estão mais sofisticados, porque antigamente, eu brinco, né? Antigamente dava um problema, você pegava o bloco de nota fiscal lá, fazia a nota na mão e vai embora. Hoje em dia, travou o sistema X do computador, acabou seu faturamento da empresa. Essa colocação do Arthur me lembra um autor importante que é o Schumpeter, e a sua provocação colocando a ideia de não fazer. Não é? Certamente, por exemplo, o Boticário, aqui representado pelo Arthur, nesses anos todos passou por diversas dificuldades ensejadas pelo cenário econômico turbulento que nós vivemos. O Schumpeter tem uma expressão, ele cunhou a expressão destruição criativa. Esse processo, aliás, o Schumpeter era um economista, mas também era um empresário, né? E ele dizia o seguinte, o que é um processo de destruição criativa? Ele dizia o seguinte, o mundo vai se movendo assim como as placas tectônicas vão se movendo. Ou seja, você não vai percebendo isso, ou pelo menos nem todos dão muita conta desses pequenos movimentos, até que haja um pequeno movimento que se soma a todos os outros movimentos num processo quase de progressão geométrica e você tem um tsunami. E aí o que acontece? Desaparecem empresas e ressurgem outras como fênix das cinzas, não é? Como grandes organizações. Então, essa preocupação do monitoramento, do acompanhamento, da capacidade de perceber essas pequenas alterações, essa atenção que hoje é crescentemente facultada por conta das possibilidades que nós temos de monitoramento com os algoritmos de inteligência artificial, de natural language processing, tudo isso nos permite fazer isso e faz com que as organizações possam progredir, como no caso do Boticário aqui, representado pelo Arthur, e outras simplesmente
desapareçam. Eu tenho uma pergunta aqui que eu estou até com medo de fazer, porque eu sei que ela vai gerar polêmica junto a quem está nos assistindo, mas eu acho que nós temos que ser absolutamente sinceros e transparentes aqui. Para uma marca que opere por franquias, a rede de franqueados tanto pode ser uma fortaleza nos momentos de crise, como pode ser um fardo, pode ser uma âncora que puxa para o fundo, né? E a gente viu isso na Covid mais do que nunca, né? Quais são as estratégias concretas que um franqueador deve adotar para usar a sua rede como fonte de inteligência e inovação, em vez de usá-la apenas como um canal para escoar produtos ou serviços? Eu gostaria de ouvir os dois quanto a isso. Perfeito. Quer começar, professor? Você tem o coração. Ele é o homem que carrega uma rede. Mil franqueados mais? Hoje tem um pouco menos, 1000, porque a gente está tendo um processo de Você crescimento tem uma da rede concentração grande. acaba favorecendo, né? Então, vou puxar Por aqui. favor. Tá? Eu acho que a questão aqui, Marcelo, é muito como você tem de visão da sua rede, do seu modelo de negócio e como você o constrói. Se você tem um olhar mais pobre, vou chamar assim, me perdoem as pessoas que estão nos ouvindo, né, que franchise é um mero processo de distribuição do seu produto e do seu serviço, você está mais fragilizado. Seja no momento de uma intempérie, seja no momento de uma crise. Né? Por quê? Porque você tem uma relação puramente, vamos chamar assim, mercantil. Transacional. Transacional, essa é a boa palavra. Entre aqui o produto, aqui você vai lá, vem e está resolvido. Eu entendo que franchising, né, para ter seu valor, ele é muito mais do que isso. Para mim, franchising já nasce com o conceito da fortaleza, que eu tenho várias pessoas com uma cabeça muito boa e uma capacidade de execução juntas para melhorar um único negócio. Então, eu já parto do pressuposto que inteligência de rede faz total diferença disso daqui. Né? Então, já começo respondendo isso daí. 2, acho que já, graças a Deus, ficou na história, né, o tempo que os franqueadores selecionavam franqueados pelo cheque ter fundo ou não ter fundo. Que alguns tiveram essa necessidade na história, precisavam ter um investidor, então, e não avaliavam muito. Eu diria que até hoje tem gente que faz isso, escolhe o franqueado porque ele tem grana. Mas, vamos lá. Cada vez menos, mas ainda tem. Mas isso também é um problema, porque no fundo você precisa de um alinhamento, né? O recurso financeiro é bastante importante, mas eu tenho um alinhamento do candidato a franqueado com o franqueador, do que se entende pelo negócio, qual a proposta de valor, qual a perspectiva da visão da marca, tudo isso, e as coisas têm que se somar. Não adianta alguém querer falar em propósito comigo se eu estou só do lado transacional, isso daqui não pega. E para que você possa ter uma rede com força, né, você tem que exercitar ela, do seu ponto de vista, sim, da sua operação comercial, sim, sobre o guarda-chuva do propósito do negócio e sim sobre sua cadeia de valor e sustentabilidade. Então, tudo que um franqueador faz dentro da franqueadora tem valor praticamente zero se não chegar à mão do consumidor pelos braços, pela mão, pela fala da unidade franqueada. Se eu não fizer essa conexão, ou não chega, tem um valor zero, ou vai chegar um baita negócio com... fizemos aqui um movimentozinho aí. Então você perde todo o impacto que tem disso daí. Do outro lado, quando você tem as questões, quando você fala em momentos mais difíceis, né? Momentos mais difíceis você tem a presença local, você tem a presença do franqueado representando a marca lá, contribuindo, trazendo a visão dele, trazendo os problemas, para a gente poder trazer soluções cada vez melhores e mais abrangentes das questões envolvendo os desafios que a gente tem inerentes ao negócio. Quando você vai para o outro lado, que é um fardo, eu vou ficar preocupado somente, puxa vida, mas eu vou ter que distribuir margem para essa turma aqui também. Vou ter que é um processo de transacional de aumentar margem só disso aí realmente fica um fardo. Então aí eu acredito que quem tem nesse modelo, inclusive deveria, hoje que nós estamos que o mundo é evolutivo, graças a Deus, né? Tem tantas opções hoje diferentes de você ter canais e tudo mais que deveria repensar o modelo, né? Do que ficar fazendo uma transação pura e simples do ponto de vista do franchise. Acho que franchise agrega muito mais. Só para dar um último exemplo aqui, quando nós fomos, por que nós optamos por franchise? Estou voltando lá na bolinha de 1977, quando o Miguel, meu cunhado, fundou a farmácia de manipulação. Naquela época, o que tinha quais eram os canais de distribuição? Na verdade, tinha um modelo que tinha começado, que era o porta a porta, que não era um modelo assim muito reverenciado, vamos dizer assim, e tinha um outro lá que era você vender em farmácias. Uma revenda, uma farmácia que não são as farmácias de hoje, né? E a gente achou que o nosso produto perdia muito valor, visibilidade, história ao colocar numa prateleira de uma farmácia sem que a gente pudesse enaltecer a história, o cuidado e o preparo. Aí fomos estudar e achamos então um modelo chamado franchise, onde eu poderia contar toda a proposta da marca e tudo mais. Então eu volto aos anos 80,
né? Franchise é um lugar onde você fala sobre cultura, fala sobre propósito, fala quem você é juntamente com a marca para poder interagir com o consumidor. Maravilha. Felizone, você qual é a sua visão sobre isso? Eu diria assim, o varejo, se puder trocar a palavra varejo por ligação. Liga quem quer vender com quem quer comprar. E o trânsito aí se chama informação. E esse mecanismo é extremamente complexo. De um lado, você tem um consumidor com um conjunto de valores que você precisa decodificar de maneira a entregar um produto, um serviço que atenda às suas expectativas. Na outra ponta, você tem um ofertante que tem diversas possibilidades de modelos de negócio, de maneira a entregar aquilo que esse consumidor deseja. O franchising é uma grande opção, porque ele, de uma certa forma, democratiza essas operações. Ele junta estas capacidades e, com isso, ele facilita a oferta desses serviços ou destes produtos. Muitas vezes acontece com certa frequência que as pessoas apenas imaginam o franchising apenas como uma marca. E é muito mais do que isto. A complexidade está no back-office. Eu costumo dizer o seguinte, que antigamente se falava que o varejista tinha que encostar as costas no balcão, tinha que encostar a barriga no balcão e olhar para fora. Hoje, com este mundo competitivo, com estas dificuldades enormes de operação que o franchising facilita, exatamente por ter aportado capital intelectual e operacional, o mais importante é que o indivíduo encoste as costas no balcão e olhe para dentro, para ver como a operação ocorre. E certamente o franchise, portanto, por conta da sua natureza, facilita enormemente estes investimentos, reduzindo os riscos que, eventualmente, estas pessoas ou esses empreendedores teriam poucas condições de suportar. Sem dúvida, maravilha, excelente resposta, gostei muito. Arthur, de que forma o Boticário, já pegando uma carona nisso que o Felizone acabou de dizer, de que forma vocês no Boticário estimulam o empreendedorismo dos franqueados, oferecem suporte aos franqueados para impulsionar o desenvolvimento deles, para que eles não tenham que reinventar a roda, que no fundo é o que o Felizone disse, assim, o cara já entra, ele entra num negócio, no primeiro dia dele, ele tem 40 anos de experiência. Perfeito. Né? No primeiro dia ele já tem 40 anos de experiência. Então, mas como é que vocês fazem isso na prática? Bom, acho que primeiro isso fala muito com a nossa história, né? Ou seja, nós estamos esse ano celebramos 48 anos de existência, e sempre foi uma jornada de descobrir, empreender, testar, servir muito intensa. Nesses 48 anos, para ter ideia, a gente tem franqueados que têm mais de 40 anos com a gente, né? Então, eu já tenho franqueados que eu estou na terceira geração. Já o pai foi franqueado, o filho participou e agora o neto entrando na operação para fazer. Acho que aliás, vocês têm um programa de formação de sucessores que eu acho uma das coisas mais sensacionais. Chama-se O Futuro em Nossas Mãos. Tem um programa de sucessão para franqueados que a gente tem há 13, 14 anos já ainda mesmo. E acho que a gente fala muito disso daqui através do modelo que a gente faz essa forma de empreender, né? Porque no nosso conceito, obviamente que formar operadores de loja era e é muito importante, mas nós tivemos uma visão mais abrangente, Marcelo. Nós quisemos formar empresários de franchise. E quando se fala de empresários de franchise, você dá mais que uma operação. Você tem que, né, modelar como é o pensamento sistêmico, como olhar para fora, como ver oportunidade, como interagir, né? Ou seja, como ele agrega valor ao nosso negócio de franquia como um todo, é muito mais amplo. E dentro disso, esses empresários do franchise, eles participam conosco no nosso ecossistema da beleza, que a gente chama. Né? Participam, eles são atores de um lado, ou seja, eles participam fazendo todo o relacionamento, seja com revendedora, seja com a questão do consumidor final, mas do outro lado eles também se servem também de várias coisas que nós fazemos nessa plataforma que o Felizone falou, ou seja, nós oferecemos muito serviço, muitas coisas, porque nós estamos falando de uma operação que é multimarca, uma operação que é multicanal, que tem plataformas diferenciadas, tem a questão de formação, né? O próprio programa de sucessão. Então,
a gente estimula para que ele possa ser o grande ponto, o agente de transformação da sociedade local, de onde que ele vive. De volta, não é só lá entregar o produtinho. Ele lá tem que ir lá fazer um papel da marca, aproveitar as oportunidades, fazer com que o modelo de gestão do Grupo Boticário tenha a repercussão no município em que ele atua. E eu só consigo isso trazendo pessoas que desejem empreender. Um negócio que tenham vontade de ser desafiadas, que tenham vontade de fazer coisas novas. Para você ter acho que um dado histórico nosso, quando eu fiz aquela reformulação em 96, que foi o redesenho, que a gente mexeu em tudo, o modelo que como era fornecido até então a loja, era um modelo geográfico. Então eu instalava uma loja aqui embaixo, por exemplo, onde nós estamos aqui em São Paulo, e um pedação da cidade era meu. Falei, não, para tudo, vamos lá. Essa loja é sua, eu quero abrir mais 10 aqui. Se você mostrar que você tem condições de operar, você é o candidato. Se não, não. Então, eu forço com que ele se desenvolva comigo, se mostre parceiro e se mostre em condições de poder fazer a expansão. E aí eu vou fomentando com isso o espírito empreendedor cada vez mais deles. E, aliás, você tem muitos franqueados com 20 lojas, 30 lojas, 40 lojas, 100 lojas, mais de 100. Eu tenho gente com 2, gente com 150. A média dá 7, 8 lojas por franqueado. Isso. Por franqueado. Felizone, eu tenho uma pergunta aqui para você. Assim, muitos negócios sobrevivem a uma crise, mas poucos negócios saem da crise melhores do que entraram. O que é que diferencia as organizações que apenas resistem daquelas que emergem mais fortes? Eu vou tentar responder isso articulando com a resposta que o Arthur deu. E vou trazer aqui uma informação. A questão de alguns tempo atrás eu fiz um exercício muito simples, que foi tomar as Copas do Mundo desde acho que 1938, não me lembro, e peguei só as oitavas de final. E fiz um cálculo que foi o seguinte, a diferença de gols. Então, 2-1, 1. 3-2, 1. Tá? Assim por diante. E fiz até a última Copa, que não me lembro quanto eu a considerei. E calculei a média dessas diferenças e calculei o desvio padrão. O desvio padrão é uma medida de variabilidade em relação à média. O que você observa? Você observa que essa média vai fazendo assim, ó. E você vai percebendo que o desvio padrão vai fazendo assim, de forma mais inclinada ainda. E você vai perceber que a partir de 1970, onde as transmissões de televisão passaram a ser frequentes, com muito mais rapidez, a inclinação muda e a queda é muito mais. O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu aquilo que o Tite disse uma outra vez, que foi o seguinte, perguntaram para ele o que faz um time vitorioso. Ele respondeu o seguinte, é o vestiário. É aquilo que você faz e os outros não vê, não são capazes de enxergar. Aqui está a resposta, não é? Você fazer um programa de sucessão, não é? numa plataforma de franquia, é algo muito bom, porque é um grande problema. Né? E você treinar as pessoas não é alguma coisa que pode ser emulado facilmente. Você olhar o produto, é fácil de copiar. É razoavelmente fácil de copiar. Assim como eu olhar um time de futebol que está jogando com uma certa configuração, eu também posso fazer isso. Mas aquilo que acontece no vestiário, isso eu não enxergo. Esse treinamento, essa qualificação, isto não é facilmente copiável e, portanto, constitui, sim, em vantagem competitiva sustentável. Sensacional. Você sabe que eu sempre digo que uma operação de franquia, porque eu vejo muita gente, como trabalho com consultoria, eu vejo muita gente que chega e diz, vamos copiar o que o Boticário faz, vamos copiar o que não sei quem faz. Eu digo assim, gente, vocês têm que entender o seguinte,
Quando você copia o que você está vendo. É só o que você vê. E uma rede de franquia, uma operação de franquia, é como um iceberg. O pedaço que você vê é muito pequeno com relação ao que está embaixo, que é o que dá sustentação para aquele pedaço estar fora d'água. Então, isso não é fácil. Eu até tinha uma pergunta aqui que eu pulei, mas que falava exatamente dos recursos invisíveis que uma empresa usa, que é isso aí, esse programa de sucessão, essa coisa de você não adestra seus franqueados, você capacita seus franqueados para que eles pensem diferente, para que eles tenham um pensamento crítico, analítico, e muito provavelmente no processo, Arthur, não precisamos entrar no detalhe, mas você vai dando uma purificada na rede. Vamos dizer que alguns não se adaptam ao modelo. E está tudo certo. E está tudo certo. E está tudo certo. Não é problema, não é crítica, mas há gente que se adapta, gente que não se adapta, gente que está preparada para um novo milênio, gente que está preparada para fazer uso de tudo que o Felizoni citou aí, de tecnologia, os algoritmos, a inteligência artificial que está revolucionando tudo. E minha sensação, como diz o Walter Longo, nós estamos no começo do princípio do início. Né? Assim, com certeza. Tem muito para acontecer. Né? Eu acho que só uma pergunta que você fez, né, Felizoni, para mim acho que é o seguinte, várias organizações, acho que hoje continuam sendo bem-sucedidas, têm algumas características. Uma delas é a ambidestria. As organizações que conseguem gerar seu presente, administrar, gerar seu resultado, mas tem uma cabeça, uma atenção criativa jogada lá para o futuro para achar um direcional, porque não é aquele planejamento de 50 anos atrás, não, é um direcional. Né, que você vai e como você se prepara para chegar até ele. Então, acho que... E quando chega uma crise, o que acontece? Se você está treinando o tempo inteiro e você está com as coisas no forno, quentes lá para se preparar para o futuro, que nem aconteceu na pandemia, tipo, o digital apareceu. Quem brilhou o digital já estava. E todo mundo testando. A gente está fazendo uma série de betas. Deu a pandemia, tira do beta e bota para a vida real. E está tudo bem de volta. Está tudo certo esse ponto aí. Vamos fazer rodar, vamos corrigindo o tempo. Então, acho que em tecnologia, outras coisas, em preparo mental, em busca de competência, o tempo inteiro você tem que estar pensando. E daí, quando vem um evento, você está preparado. Não é que para resolvê-lo, mas você vai enfrentar numa condição muito melhor do que alguém que parou no tempo. E aí veio uma onda e fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Voltamos à inércia. Voltamos à sua palavra da primeira. Voltamos à inércia, porque até quando a onda está chegando, até eu me mexer fazer... A onda já estourou na tua cabeça, já foi. Por isso que quando tem grandes crises, as empresas estão mais preparadas, elas penam junto, mas elas são ganhadoras de mercado. Sim. Porque elas estão preparadas para o movimento que vem pela frente. Arthur, eu tenho dito muito que ninguém pode prever o futuro. Nenhum de nós aqui, nenhum de fora daqui consegue prever. Está mudando tudo numa velocidade tão estonteante que você não tem como prever. Então você tem que estar preparado para qualquer futuro. Exato. Você tem que estar preparado para qualquer futuro. Fazer o que está ao teu alcance. Né? Eu uso um termo com o nosso time lá, Marcelo, que é assim, aqui a nossa aspiração não é ser a mãe de Ná. Acertar a previsão no futuro. Nosso grande trunfo é estar preparado para qualquer futuro que venha pela frente. Porque eu outro dia conversando com um empresário e assim, ele queria ter certezas e coisa e tal. Eu falei, você controla tudo? Você consegue controlar tudo que está à tua volta? Todos os fatores que influenciam? Ele disse, claro que não. Eu falei, pois é, mas o que você consegue controlar, você está controlando? E ele também não. Eu falei, então, porque você está tão preocupado em tentar controlar o que é incontrolável, que você está esquecendo de controlar o que você consegue controlar. Foca nisso, cara. Foca no que você consegue controlar. Não perde tempo com o resto. Né? Porque o resto virá. Essa sua consideração me faz lembrar a filosofia dos estoicos. Isso tem muito a ver com o estoicismo. Exatamente. Ou seja, o que as pessoas precisam ter consciência? Que você tem que se aferrar exclusivamente às coisas que você controla. Fora disso, esquece. Você não tem essa possibilidade. E muitas vezes, quando você gasta energia tentando controlar o incontrolável, aquilo que está nas suas mãos, você deixa de fazer. Você deixa porque não tem tempo e não tem energia. Você deixa de fazer. Eu tenho só mais um comentário, quando você usou a expressão muito corretamente, da questão de adestrar. Os seres humanos não são adestrados. Eles são capacitados, eles são estimulados. E há uma discussão hoje
com relação à questão da inteligência artificial e o que vai acontecer com as pessoas com a inteligência artificial. Aí me faz aqui trazer a memória de um livro muito significativo, que é do professor Antônio Damasio, da Universidade de Harvard. E o livro, o título é O Erro de Descartes. Então, muito rapidamente, começa o livro, até estimulo que as pessoas vejam esse texto, porque dá uma resposta a essa grande angústia que é saber o que a inteligência artificial fará. Então, esse texto tem um sujeito, uma pessoa, que sofre um acidente. Esse acidente é uma barra de ferro que trespassa a cabeça desse indivíduo. Recentemente, aqui em São Paulo, caiu uma barra de ferro na cabeça de uma pessoa e aconteceu a mesma coisa. A pessoa não morreu e esse indivíduo também não morreu. E esse crânio está no Harvard Medical Hospital. E o livro começa dizendo assim, esse indivíduo não morreu, mas a vida desse cara foi transformada. Ele não bebia, passou a beber, ele tinha uma vida regrada, passou a ter uma vida desregrada, etc. E ele pergunta assim, eu não sei o nome do... O que aconteceu com o João? Aí ele mostra que a barra de ferro alterou, prejudicou exatamente um dos lados do cérebro, que é exatamente das emoções. E ele diz, esse aí é o erro de Descartes, porque as decisões não são decisões exclusivamente racionais. Eu vejo quantas pessoas estudaram comigo e eram brilhantes e ficaram pelo caminho. O que aconteceu? Não lidaram bem com as emoções. Então, eu diria o seguinte, por mais que a inteligência artificial avance, ela não vai emular sentimentos. Ela não será capaz de coordenar sentimentos e racionalidade de modo a orientar processos decisórios. Então, isto, quer dizer, você acolher estas pessoas de um ponto de vista mais global e humano é o que faz a grande diferença. Total, 100% de acordo. Eu acho que você também, né, Arthur? O Walter Longo, que eu já citei aqui, eu sou um fã dele, o Walter tem falado muito sobre inteligência artificial e ele tem uma frase que eu acho sensacional e que vai muito nessa direção. Ele diz o seguinte, se no final da década de 60 nós já tivéssemos a inteligência artificial evoluída ao ponto em que ela está hoje, o homem teria chegado à Lua mais rápido, com mais segurança Sim. e de forma mais econômica. Mas será que ele teria querido ir à Lua? Porque a inteligência artificial não tem vontade de ir à Lua. Quem tem vontade, essa vontade, esse espírito de avançar, de entrar num navio e atravessar um oceano desconhecido, numa nauzinha desse tamanho, para ver o que tem do outro lado, isso é do ser humano. Isso a inteligência artificial, pelo menos aquela que a gente conhece hoje, não é capaz de emular, né? Bom, a gente está aqui caminhando meio para o fim, porque o tempo aí já está estourando. Em cenário, é uma pergunta para os dois aí. Em cenário de retração, cortar custos e despesas acaba sendo inevitável. Você tem que administrar a caixa, como o Arthur já falou aqui. Mas como definir o que deve ser preservado a qualquer custo, porque é pilar da marca, e o que pode ou deve ser eliminado ou pelo menos postergado? Como é que você define isso? Acho que... Essa é uma pergunta super interessante, porque tem quase que um quê geracional nela. Dentro disso, pelo menos é o que eu tenho vivido um pouco, né? Porque, como você falou, a gente já está no mercado há bastante tempo e tal, estão acostumados a fazer ajustes e tudo mais. Tem uma turma que entrou mais nova, entrou a partir talvez de 2010 aí, né? Pegaram o momento do Cristo Redentor sair subindo, depois descendo e tudo mais, que talvez não está tão acostumado a fazer ajustes dentro do modelo, porque enquanto tudo cresce, só tem um jeito de fazer e tudo mais. E eu até semana passada estava com todo o nosso time de liderança falando sobre isso, porque muitas vezes as pessoas têm tanto cuidado em querer falar, né? As pessoas, não, veja, nós temos que fazer um processo de suficiência aqui, escolhe uma palavra bonita para dizer. Eu falei, gente, é ajuste. E está tudo certo. Você tem que ajustar, porque você tinha um plano de negócio, o plano de negócio era X, o mercado mudou, o vento bateu, vai ser um pouco diferente, pode ser para mais, pode ser para menos, você vai ter que fazer ajuste. Né? Vai ter que botar, ou brincar no bom deciso, vai botar mais água no feijão, vai ter mais gente para comer, ou então você vai ter que
trazer outro prato, você vai ter... E no fundo, acho que as questões, para mim, quando a gente fala de custos, são bastante claras, Marcelo. Né? Ou seja, eu acho, obviamente, que tem um esforço bastante grande, que todo mundo pode fazer, tem versões criativas hoje de você fazer diferentes serviços, buscar... Acho que mais tem coisas que são extremamente relevantes, que não podem ser mexidas. Você não pode mexer na qualidade que você entrega para o teu consumidor, principalmente no que é percebido claramente como diferencial seu da marca, porque não, às vezes começa aqueles cortes burros. Né? Comprar matéria-prima mais barata. Mais barata, não troca essa embalagem aqui. Põe uma embalagem se é bem aquele ponto que ele né, dá valor. Tá? Então, acho que quando você fala assim, então agora não posso fazer, vamos tirar nossos esforços de comunicação e marketing. Pode, realmente, você faz um save no momento ali, mas quando inicia o exercício seguinte, você está no zero, de volta para se comunicar. Então, coisas que você esteja interagindo com o seu público, que você tem condição, não precisa deixar cheio, tem condição de reduzir, mas tem que manter ativo. Acho que tem pontos bastante importantes quando você fala aí com relação ao time, né? Ou seja, o que significa fazer ajustes com relação ao time. Talvez seja você redesenhar processos, talvez você já fazer perguntas se a área que está aqui já entregou o que ela tinha que entregar e está pronta para fazer um novo desafio. Né? Tá entendendo talvez que isso daqui você possa deslocar, eliminar essa área que algum terceiro vai fazer por você, ou você já fez como base das outras áreas da empresa e essas pessoas então podem ficar disponíveis. Mas tudo isso uma consciência de volta de não fazer o corte burro. Não é que eles chamam assim, então agora tira 10% de todo mundo aí. Não. O que você quer entregar? Quais são teus portfólios? O que você quer privilegiar? Você seleciona aonde você vai mexer. Você não é obrigado a mexer tudo da mesma forma. Você seleciona onde você vai mexer. Você preserva as pessoas que têm mais condições de construir o futuro junto com você. Né? Você tem que... E no fundo, acho que tem uma questão para mim que é muito clara. A gente procura, ao longo de toda a história, nunca almoçar o nosso jantar. Eu não tiro recurso das questões que constroem o meu futuro. Eu posso continuar a fazer, eu posso diminuir um pouco a intensidade, mas eu não tiro isso da mesa, porque senão eu estou só focado no presente e não vou ter futuro. Então, eu não deixo de fazer. Eu dou um outro jeito, mas eu mantenho o que é pilar de construção de futuro, eu deixo acontecer. Excelente. Felizone. Uma vez uma jornalista subiu, foi o relatório de uma empresa, elevou substancialmente o valor de uma empresa, e ela me ligou e disse: o que você acha, Felizone? Você acha que é uma boa comprar ações dessa empresa? Eu falei: acho, mas você devia ter comprado ontem. Tá certo? Não é? Porque é o seguinte, está colocado aqui, não é? Quer dizer, você precisa, monitorar aquilo que nós falamos desde o começo. Não é? E há assim, muitas vezes um sentimento de tomar decisões que são abruptas. Isso nunca funcionou. Não é? É preciso que você esteja permanentemente monitorando os movimentos das placas tectônicas, né? Para ver para que lado as coisas vão. Esse é o primeiro comentário. Segundo comentário que eu ia fazer, está ligado ao que o Arthur está colocando. É muito comum a gente ir a um restaurante, né? E de repente, por conta da crise, você perceber que, sei lá, diminuiu a porção, ou alguma coisa não é mais a mesma das outras vezes que você foi. Ou seja, o cara alterou o produto. Tá. E aí vem aquela ideia da economia que diz o seguinte, né? Que são os modelos de expectativas racionais. Que diz assim, nós somos racionais e agimos muitas vezes de forma irracional. Mas nós erramos, mas não erramos sempre. Nós aprendemos com os nossos erros. O que quer dizer o seguinte, o consumidor observa, ele aprende e ele incorpora essas informações e ele transmite essas informações para o seu comportamento. E isto compromete ou alavanca a sua marca, de forma definitiva. Excelente. Bom, nós estamos caminhando para o fim agora. Eu queria saber, vocês dois, que palavras vocês querem deixar, que recomendações, que conselhos para aquele que está nos assistindo neste momento, está nos ouvindo ou assistindo neste momento?
professor primeiro. Eu não tenho conselho nenhum, mas eu diria para você o seguinte, não é? Todo empreendedor, como dizia o Keynes, que é o pai da macroeconomia, é movido por aquilo que nós chamamos de espírito animal. O que é o espírito animal? Não é? É a busca do lucro, é a busca da transformação, é a busca da riqueza, é a busca da mudança que possa permitir uma sociedade mais inclusiva, com mais recursos, com maior distribuição. E essa busca pelo lucro, ela é catapultada exatamente por esse espírito, que faz com que as pessoas invistam. Esses empreendedores arriscam, porque o investimento vai na frente. Ele gera a renda que financia a poupança, que nos próximos ciclos financiam os outros investimentos. Nós vivemos uma situação difícil, dramática, porque esse cenário é um cenário turbulento, com muita polarização. Então, hoje, eu tenho a impressão que, mais do que nunca, né, os empresários precisam estar unidos. Nós temos aí a reforma tributária, né? Os empresários precisam estar unidos no sentido de comunicar essa questão da importância, né, dessas atividades empreendedoras. E aqui, particularmente, a ABF faz esse papel. Nós, lá da FIA, temos uma parceria de longos anos com a ABF e nós temos nos relacionados com diversas instituições. Até hoje, nós conseguimos firmar parcerias apenas com duas de forma muito efetiva. Uma é a ABF e o outro o Sindusfarma, que concretamente, não é, aportam as suas energias na construção de competências que vão ser levadas para essas organizações. Hoje, das 50 maiores franquias, 49 delas têm alunos da FIA. 4 ou 5 presidentes dessas franquias passaram pelos nossos cursos. Temos 10 professores que foram alunos desse programa com a ABF. Então, também aqui, registrar aqui meu agradecimento à ABF por essa oportunidade de parceria. Muito obrigado. Maravilha. Boa. E eu sou testemunha junto com você, né, Marcelo, dessa brilhante parceria que o professor falou aqui, né? E realmente eu não sabia que só tinha 2 parcerias que funcionavam. Para nós. Mas não me admira que com a ABF funcione, porque a ABF é muito bem gerida, muito bem tocada, tradicionalmente tem uma estrutura de governança que inclusive impede que um aventureiro lance mão disso aqui e vire de cabeça para baixo da noite para o dia. Acho sensacional. Sabe que uma pessoa que trabalha comigo disse, porque acompanha mais fortemente as relações aqui com a ABF, disse: Felizone, o que eu percebo na ABF, isso vai ao encontro do que nós estamos discutindo, da questão emocional, etc. Essas pessoas que estão... Eu fui no evento da ABF e essas pessoas, eles são amigos. Existe um que vai além do empresarial. Existe. Com certeza. Acho que para deixar aqui para o professor que está nos acompanhando, eu diria o seguinte: não terceirize, né? Ou seja, tem muitas... Hoje, em momentos adversos, as pessoas estão muito acostumadas a terceirizar as questões, né? O que é terceirizar? É dizer, alguém vai chegar na sua organização e vai dizer: essa empresa está muito lenta. A cultura não é mais a mesma. Aí eu vou buscar nas palavras do professor aqui, né? Quem é a empresa? É uma soma de CPF. Então, eu brinco, cara pálida. Quem é a empresa, a não ser você? Você e os seus colaboradores, né, dentro disso. Então, não dá para terceirizar isso daí, né? Acho que tem que não dá para terceirizar a responsabilidade, exato, principalmente, né? Pelas coisas. Pelas coisas. Então, seja protagonista. Esteja à frente do seu negócio, esteja à frente do seu time, esteja à frente do seu modelo de franquias, qualquer ou ser outro modelo de negócio que você tenha, esteja à frente, porque só assim você vai conseguir passar.
né, pelas dificuldades, pela forma de fazer. Acho que tem que enfrentar, tem conhecimento, tem experiência embarcada, tem auxílio que se pode buscar fora com excelentes consultorias para poder lá. Mas não adianta ficar terceirizando a responsabilidade dessa gestão, né? E aí não pode terceirizar, tem nossa responsabilidade enquanto cidadãos brasileiros, dentro daqui, falar porque o país não vai para cá, o país não vai para lá. Tá bom. E aí? Os políticos são uma droga. Quem os coloca lá? Porque eu nunca vi um político descer em Brasília de uma nave alienígena e aterrissar. Não, nós os colocamos lá. Nós os colocamos e podemos até errar. Mas aí qual é o processo de cobrança? Mas os colocamos e não cobramos. Acho que qual esse é o processo de cobrança? A gente não cobra. A gente cobra. Eu cobro muito. Então, acho que tem que ter o cuidado, né, em não terceirizar nossas responsabilidades. E, do outro lado, como você falou, os empreendedores são resilientes e eu brinco muito que todo varejista tem que nascer otimista, porque se não nascer otimista, está na profissão errada, né? Então, bola para frente. Bom, gente, eu poderia continuar aqui conversando com esses dois, mas, assim, dias e dias seguidos, porque eu aprendo muito com eles e tenho certeza que vocês que estão nos assistindo aí também aprenderam muito, mas infelizmente chegou a hora da gente terminar aqui. Eu queria agradecer a Sultz pelo patrocínio, por permitir que a gente esteja aqui fazendo esse bate-papo e levando até você, e quero agradecer demais de coração ao Felizone, ao Arthur, pela generosidade deles em compartilhar aqui um pouquinho do imenso conhecimento que eles têm e que, com certeza, se você tirar dessa conversa toda um insight que você aplique no seu negócio, isso pode dar uma mudança radical nos resultados. Então, ouça uma vez, 2 vezes, 3 vezes esse podcast, porque certamente tem muita coisa para aprender. Como eu disse, eu aprendi muito aqui e tenho certeza de que você também. E obrigado a você que está aí assistindo, que está ouvindo, por ter a paciência de aguentar esse bate-papo de 3 amigos aqui durante tantos minutos assim. Muitíssimo obrigado a vocês dois, demais. Obrigado a você, Marcelo.